tem muita gente aqui citando alguns outros placares da rodada, com razão, né? Evidente que um Lille 6, Feyenoord 1 É, não, não é, impressionante. não é algo normal. Mas eu quis dizer normal no sentido de balanço final do que, Uhum. do que poderia ter acontecido. Eu acho, por exemplo, que o Benfica ganhar de 2-0 da Juventus lá também é um. Mas no final das contas, quem eu achei que fosse se classificar, se classificou, tirando o Stuttgart, que eu achei que fosse passar. E no final das contas, o saldo foi, né? Agora, o saldo do que eu esperava antes da oitava rodada. Claro. Não lá da primeira. Quando começa a competição, você imagina ali entre os 8 classificados diretos. Eu acho assim, ó, dos 8, e são ali os de cima, né? Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atlético de Madrid, Leverkusen, Lille e Aston Villa, de uma maneira bem racional, vamos lá. Liverpool, Barcelona, talvez o Arsenal. Você imaginaria ali entre os 8, A talvez Inter também. a Inter. Eu não imaginaria, sendo bem honesto. Atlético de Madrid, Leverkusen, Lille e Aston Villa. Nenhum desses 4 eu imaginaria passando direto. Uhum. Imaginávamos um Leverkusen numa sequência de trabalho lá bacana? Sim. Mas imaginávamos o Lille ali? Não. Não. Ah, o Aston Nem o Villa. Villa. Então, o Aston Villa, né? Poderia e tal, mas se classificar para os playoffs. E ali pro. Não entre os 8. Então, cara, assim, ó, bem bacana e com alguns detalhes. 3 times da Premier, direto nas oitavas. E o quarto foi o que correu risco, mas se classificou para os playoffs, o Manchester City. E a gente já vai falar do futuro ali do City. Pois é. 2 de La Liga, que foram direto, mais um acabou eliminado, que foi o Girona. E acho que, se a gente pensasse antes de começar a competição, se a gente falasse, né, ó, 2 de La Liga vão classificar direto, a gente colocaria o Real Madrid entre os 2, e o Real Madrid ficou nos playoffs. Sim. Um da Ligue 1 passou Que não direto. é o PSG? Pois é, e se a gente perguntasse antes qual dos 4 vai passar direto, eu acho que todo mundo falaria PSG. E não foi o PSG, foi o Lille. Os outros 3 franceses se classificaram para playoffs. Brest, Mônaco e PSG. Um da Série A, que foi direto, a Inter. Os outros 3 playoffs, né? Quer O dizer, Bolonha cai. no caso, a Itália tem 5 vagas, né? Tem Então, 5. Isso. um direto, 3 nos playoffs, mas tem um eliminado, o Bolonha. Que eu imaginava que pudesse pelo menos beliscar uma vaguinha entre os Perdeu 20. muita gente, né? Perdeu o Thiago Motta, perdeu muito jogador da campanha da temporada passada. Dos eliminados, eu fico muito chocado com o Leipzig, André. Até porque foi uma eliminação com E ou E maiúsculo, né? É, impressionante. É. Assim, foi uma campanha realmente muito ruim. E o Klopp passeando aqui no Brasil. Os caras perdendo e outros jantando, né? Não tem aquela frase? Exatamente. E ele jantando aqui no rodízio, aliás, um rodízio muito bom. E ele jantando. É, que mais que tivemos aqui? Um da Bundesliga, que foi direto. Que eu acho que imaginaríamos. Ó, só um vai passar direto. Imaginaríamos o Bayern de Munique. Mas quem foi o Leverkusen. 2 foram para os playoffs, Dortmund e Bayern. E 2 foram eliminados. O Stuttgart e o RB Leipzig. E tivemos, cara, dos 144 jogos da primeira fase, dessa fase de liga, 144, apenas 8 resultados de 0-0. Eu acho que Caramba. eu acho que foi uma, eu acho que pode melhorar, tá? Eu já falei aqui, eu estou encantado por essa nova Champions, por esse novo formato da Champions. Acho que a gente ainda vai ver nessa fase de playoffs mais
evidências, vamos ter mais evidências de que foi uma mudança bem bacana. Eu ainda acho que quem passou no melhor ranqueamento poderia ter a vantagem de decidir em casa e, no meu entendimento até, Fred, de poder escolher se vai decidir em casa ou não. Porque eu acho que em 99% das situações, o time vai escolher jogar a segunda em casa. Mas por qualquer razão que seja, se o time com o melhor ranqueamento quiser fazer a primeira em casa, eu acho que ele deveria ter essa possibilidade. Então, mas ok, tá de bom tamanho. E você diz estender até a semifinal mesmo, né? Exatamente. Porque eu acho que você passar em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, eu acho que é muito pouco você ter a vantagem esportiva de só ter um jogo, um confronto, um duelo de mata-mata com o privilégio de decidir em casa. Você escapa de uma fase extra, é verdade, de um playoff, mas eu acho que você poderia manter ali a vantagem de decidir no seu estádio. Acho que, sei lá, fui surpreendido com essa informação aí já durante a competição, que a partir das quartas vai ter sorteio. Mas no geral, eu achei um bom nível, achei que já apareceram jogadores bem interessantes, times bem interessantes, times, sabe, que jogaram futebol corajoso. Gostei bastante dessa primeira fase, viu, Fredinho? Ah, eu também, André. Assim, quem olha para essa imagem aí que tá na tela, pode ser um pouco cínico e falar tudo isso para eliminar os mesmos de sempre, né? Você pode discutir o Leipzig, você pode discutir, sei lá, o Bolonha, o Shakhtar, mas ok, eu entendo a crítica. Mas olha para o nível de emoção que isso foi estendido, né? Com essa última rodada com 18 jogos simultâneos, que eu acho um golaço, talvez o maior desse novo formato da Champions. E olha o risco, que é o que a gente vai falar daqui a pouco, para grandes clubes que estão nesse amarelo aí, né? No purgatório da Liga dos Campeões. E olha para essas surpresas do verde, né? Isso que você falou, cara, o Aston Villa, roubando vaga nas condições normais, né, de temperatura e pressão, de Real Madrid, de Manchester City, de Bayern de Munique. Então, eu acho que só olhar para o vermelho e concluir que foi uma extensão para nada muito amargor, assim. E outra coisa, ô Fred, a gente já teve grandes confrontos nessa Pois é. Champions que a gente não tinha no formato anterior. A gente não tinha. E, mais do que isso, a gente precisa considerar, ok, estão eliminados aqueles times que a gente já sabia que estariam eliminados e tal, fosse na fase de grupos. Muito provavelmente o Young Boys estaria eliminado, o Sturm Graz estaria eliminado, Slovan Bratislava, Estrela Vermelha. Ok, eu aceito. Só que nós precisamos pensar em oitavas, não nos playoffs. Quando chegarmos nas oitavas, a gente vai ver que vários times que chegavam normalmente nas oitavas não estarão lá. Pela possibilidade de cruzamento. Então veja agora, por exemplo, PSG e Mônaco vão se cruzar. Existe essa possibilidade. Ou PSG e Brest. E aí, Benfica e Mônaco, Benfica e Brest. A outra possibilidade, teremos aí Borussia Dortmund e Sporting ou Bruges, Atalanta e Sporting ou Bruges. Aí começa o negócio a engrossar. Porque o Manchester City vai pegar ou Real Madrid ou Bayern. Ou Real Madrid ou Bayern. É jogo de final de Liga dos Campeões nos playoffs. É jogo de final de Liga dos Campeões nos playoffs. Perfeito. Então, Meus você amigos, já coloca aí... Antes da temporada, se a gente for recuperar palpites de favoritos antes da temporada começar, esses eram os 3 principais favoritos de muita gente. Sem dúvida, sem dúvida. Perfeito. E pelo menos um deles vai ficar pelo caminho. E aí a gente tem ou Feyenoord ou Juventus contra Milan ou PSV. Imagina um Milan e Juve. Para depois pegar Inter. E aí a gente tem a sequência. Porque lá em cima, quem passar pega o Liverpool ou Barcelona. Ou seja, a gente pode ter um PSG e Barcelona, um PSG e Liverpool. A gente pode ter aqui Real Madrid e Atlético de Madrid, City e Atlético de Madrid, Bayern e Leverkusen.
Enfim, cara, Juventus ou Milan e Inter. Tem muita coisa aí pra acontecer. E na sexta-feira, né, Fred, também conhecido como amanhã, 7h45 da manhã, começa a nossa cobertura na TNT e na Max para o sorteio da Champions. E o que será designado ali? Esse playoff, certo, Fredinho? Esse playoff é o que a gente vai conhecer. Ainda não conheceremos o pareamento de oitavas. Aí é um novo sorteio que vai ser no dia 21 de fevereiro. E aí esse novo sorteio do dia 21, ele já vai designar quartas, semi e final. E os mandos? Inclusive os mandos de campo. Porque o chaveamento, ele vai ser esse aí. Uma vez definido 1 ou 2, 17 ou 18, 15 ou 16, o chaveamento é esse até a final. É até esse. Então, agora a gente vai ver essa primeira parte, amanhã, sendo definida, que são esses confrontos de playoffs. E sem restrição, certo, ô Fredinho? Certo. Inclusive, retificando uma informação errada que eu passei aqui ontem no programa, já te pedi desculpas no privado e agora falo no ar que ontem eu achava que havia bloqueio nos playoffs, não nas oitavas, né? Bloqueio de país. Que, por exemplo, Juventus e Milan não poderiam se enfrentar, mas podem. Não há nenhum bloqueio em nenhum desses sorteios, né? Tampouco no que vai lidar das oitavas de final adiante. E por que essa diferença de espaço dos sorteios, né, André? Porque vai ter 11 e 12 os jogos de ida do playoff, 17 e 18 os jogos de volta, e aí depois o sorteio do dia 21 com tudo isso aí já definido. É isso. E assim, algo importante é ressaltar que, inclusive, os confrontos que já aconteceram na primeira fase podem acontecer agora. Então, ontem mesmo, o Fredinho, em algum momento ali da rodada, o Real Madrid poderia enfrentar o Brest. Eles estavam se enfrentando e o Brest poderia ser um adversário do Real Madrid na fase de playoffs. 3 jogos seguidos, né? Poderia ser no fim das contas. Exatamente. Então, assim, a gente vai ter essas equipes que estão de verde aí no gráfico, não atuando em fevereiro pela Champions, elas descansam em fevereiro, e aí a gente tem 2 semanas seguidas de playoffs, 11, 12, 18 e 19, em fevereiro, confrontos de playoffs. Oitavas em março, também 2 semanas seguidas, porque antes nas oitavas, os times tinham uma diferença de 3 semanas entre um jogo e outro. Era um mundo. Se jogavam 2 rodadas de oitavas, uma de intervalo e depois as 2 de volta. Agora não, a partir de agora, gente, são 2 semanas seguidas. Tanto playoffs em fevereiro, oitavas em março, quartas em abril, semifinais pega ali a última semana de abril e a 1ª de maio, e aí no dia 31 de maio, a grande final, a decisão da Champions lá na Allianz Arena. Ô Fred... diga. Só um ponto rápido também para o pessoal lembrar, para os playoffs, de Atalanta a Benfica, esses clubes decidem em casa. Então, o City não só se ferrou pela campanha ruim de agora estar contra ou Bayern ou Real Madrid, como também decide ou em Munique ou em Madrid. Então, tem essa vantagem que é muito interessante. E os times de verde definem em casa as oitavas de final. É isso. As oitavas serão em Liverpool, em Barcelona, em Londres, em Milão, para essas equipes aí que estão de verde. E aí, para os confrontos de... Na verdade, a partir de agora, no mata-mata, a Champions, a UEFA, já tem o poder de inversão de mando, caso seja necessário, por motivo de força maior. 2 equipes da mesma cidade, se não for no mesmo intervalo ali de 24 horas e tal, não sei o quê. Normalmente não acontece, mas eles deixam lá no regulamento escrito assim: por princípio, essas equipes decidem em casa na volta. E normalmente elas conseguem decidir na volta e não tem nenhum tipo de restrição. E, meus amigos, só coloquei aqui de volta rapidinho,
porque uma galera no chat deve ter percebido, a maluquice que foi essa primeira fase causou, por exemplo, a situação que a gente vê ali do 23º e do 24º, na teoria, se dando melhor, né, do que o 21º e o 22º, né? Então, assim, Sim. se você olhar o caminho, né? Mas aí, assim, não teria como fazer, né? Não teria como fazer Sim, sim. porque... é, Agora, alguém tá perguntando aqui, pô, e se der Bayern e Real, quem joga em casa? Não tem como, gente. É só prestar atenção, olhar com calma ali no gráfico. O confronto é Real Madrid ou Bayern contra Celtic ou City. O confronto Real Madrid e Bayern de Munique, eu posso garantir a vocês que nos playoffs ele não acontece. A única chance, e nem nas oitavas. A única chance de acontecer esse confronto é a partir das quartas, se os dois forem seguindo. E aí. Não, André, Não, nem e olha assim, só, eles só só se no enfrentam final. na final. Eles só se enfrentam na final. Só- Quem tá Só na junto, final. as Vai um pra um duplas, lado pro quem, outro. quem tá como dupla só se enfrenta na final. Perfeito. É isso, porque cada um vai para um lado da chave. Isso. Ou seja, a gente pode ter uma final Manchester City contra Celtic. Podemos. Podemos ter uma final sensacional, Mônaco e Brest. Exato. Mônaco e Brest seria uma final bem legal para os franceses sem o PSG. Cara, vai ser muito bacana. Amanhã vai ser o sorteio lá em Nyon. Lá em Nyon.